mim perceber, um dia poder conhecer você. Caio Moura, pássaro preto e cantor, assim como Irerê. É louco transmitir e receber a África que vem de você. Bom dia a todos, a todas e a todes. Estamos ao vivo mais uma vez com o programa Conversas e Estilos e já iniciando com a música Olhos de Quimera de Caio Moura, um dos nossos artistas independentes aqui da Rádio Boa Música FM. Estamos ao vivo também com a nossa locutora Fernanda de Paula. Tudo bem com você, Fê? Bom dia. Bom dia, Rick. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas. Estamos no ar com mais uma edição do programa Conversas e Estilos. Programa esse que vai ao ar todos os sábados a partir das 11 horas. Vale lembrar que o programa Conversas e Estilos é uma iniciativa da UNegro na cidade de São Paulo, União de Negras e Negros pela Igualdade. E quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu forte abraço, o meu carinho para o nosso apoiador, nosso incentivador, Rodrigo Augusto, que está sempre no ar acompanhando o nosso trabalho e impulsionando as nossas ações. Muito obrigada, Rodrigo. E hoje nós temos uma convidada bastante interessante, muito especial, que vai apresentar e falar um pouco da sua história, da sua trajetória dentro do seu universo, que é a queridíssima Andréia Barcelos, candidata à vice-prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, ao lado de Orlando Silva, ambos candidatos do PCdoB. Muito obrigado, muito bom dia, Andréia. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos. Fiquei muito feliz com o convite. Parabéns pela iniciativa da gente estar aqui batendo esse papo, da gente falar um pouco de política, da cidade de São Paulo, né? Essa oportunidade das pessoas conhecerem um pouco a minha história, conhecerem um pouco a história do Orlando Silva, conhecerem um pouco as nossas propostas, né? Em ano eleitoral, é muito importante a gente discutir política, Fernanda, porque Sim. A política, ela está no dia a dia, né? A política está um pouco criminalizada nesse momento, mas é de suma importância a gente falar sobre, a gente ouvir as propostas, a gente conhecer a história de cada candidato, porque tudo na nossa vida ela é regida através da política, né? Então é importante a gente fazer esse rico debate. Isso mesmo. Nós estamos vivendo um momento político muito delicado, né, nas mais diversas esferas, nas 3 esferas, né, eu digo isso em nível Brasil, e não diferente aqui na cidade de São Paulo, nós temos uma série de questões, de ações questionáveis, né, vindo das atuais gestões. E nesse momento é o momento em que leva toda a população à reflexão, né, Andréia? Você que é uma profissional que vem da área da saúde, antes de mais nada, eu gostaria que você falasse um pouquinho, contasse a sua história, como que começou a sua trajetória dentro do campo da política, né? No seu campo de atuação, que é a questão da saúde, que ela é muito presente, né? Então, antes da gente entrar um pouco mais dentro das questões do município, da municipalidade, conta um pouquinho de você,
Nos faça conhecer, conta pra gente um pouco da sua história. Ô, Fernanda, eu sou uma mulher de 46 anos, né? Antes de iniciar na área da saúde, eu trabalhei como bancária, né? E sou uma representante sindical no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então, a minha trajetória começou aí, começou bem cedo, logo quando surgiu um número de demissão grande, Fernanda, na época do banco, eu trabalhava no Banco 1, era um banco virtual. E aí, teve 50 demissões, mais ou menos, em um dia só. Então, a partir daquele momento, eu me aproximei do sindicato, eu realizei algumas denúncias, acompanhei toda a situação. Então, assim, o que me aproximou da política para a gente foi a indignação dessa situação, porque banqueiro não precisa demitir, Fernando. Banqueiro não tem necessidade nenhuma. E o diretor, na época, ele firmou um compromisso que ninguém do banco seria demitido, e não foi isso que aconteceu. Então, a partir do momento que os empresários e os patrões não têm palavra, a gente tem que reagir de alguma forma. Então, eu iniciei minha vida política nesse momento, onde eu busquei o sindicato, me filiei ao PCdoB, conheci os nossos camaradas lá da corrente sindical classista na época, né? E comecei a desenvolver o meu trabalho político aí, defendendo os trabalhadores bancários nesse momento, né? Então, foi aí que aflorou aí o meu desejo de fazer alguma coisa. Eu acho que foi o sentimento mais de indignação mesmo que me fez aproximar. Depois, logo em seguida, eu comecei a fazer o curso de enfermagem, mesmo estando bancária, aí eu comecei a fazer porque eu gostava muito de dar aula, e aí eu pensei em fazer o curso de enfermagem para dar aula, e não atuar diretamente no hospital, no pronto-socorro, mas a vida, ela nos traça algumas rotas que a gente não espera. Aí depois que me formei, o primeiro emprego que eu arrumei foi num pronto-socorro, pasmem você. E eu também sou uma mulher com deficiência. Eu tenho uma doença com o nome Charcot-Marie, pode parecer um nome bonito, mas realmente traz algumas limitações, né? Então, eu sou mãe também do Eric, porque essa doença é genética. Então, meu filho também tem a Charcot-Marie. É uma doença rara, é uma doença que acomete uma porcentagem muito pequena da população, mas nós sabemos que nós temos inúmeras doenças raras, Fernanda. E outro fator motivador dele estar participando do processo político, eleitoral agora, é dar olhos para essa população, para as mulheres, para as pessoas com deficiência, para os trabalhadores. Então, a partir do momento que você se insere na política, as pessoas começam a conviver com as diferenças, eu acho extremamente importante. E a gente vai ter um olhar diferenciado para esse público, que está completamente abandonado pelo poder público. Completamente. Nós temos deficientes visuais, auditivos, intelectuais, físicos. Então, a população, no último censo, em 2010, estima-se que 24% da população tem alguma deficiência. Então, é para esse público que a gente também tem que ter um olhar especial, para a gente reduzir as desigualdades. Então, foi com esse espírito, esse foi um fator motivador. Tem pouca mulher na política, eu acho que também a gente precisa ocupar esses espaços. Então, foi pensando em tudo isso que eu aceitei o desafio aí. E estou muito otimista, Fernanda, eu acho. Que beleza, né? Bacana. Então, André, você relevância dentre tantas, né, que é a questão do espaço, a mulher dentro do espaço político, né, então, no atual cenário, a porcentagem, a gente percebe que a porcentagem, ela está muito abaixo da média, né, e existe, além de estar abaixo da média, nós temos muito poucas mulheres em cargos majoritários ou em parceria com outros companheiros, outros camaradas, dentro desses espaços majoritários, né? E como que está sendo para você esse desafio de estar concorrendo à vice-prefeitura da maior cidade da América Latina, né, que tem tantas demandas,
tantos casos, assim, que realmente é de uma magnitude ímpar, né, onde a gente não consegue mensurar nem o tamanho da cidade, que é maior do que muitos países, né, nem todas as demandas e os contrastes que ela nos traz. Fernanda, esse estímulo, o que falta para nós mulheres é o estímulo. Por exemplo, eu venho de um sindicato, dos sindicatos bancários. Geralmente, esses ambientes políticos e os ambientes de sindicato, eles são formados, a maioria, homens. E, pasme você, homens brancos. Então, é difícil você ingressar, você ter êxito. Geralmente, colocam as mulheres na mesa e ainda soltam uma piada falando, olha, você vai embelezar a mesa. E a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é participar ativamente da política, discutir política no espaço de poder. O que dificulta a nossa participação na política é a dupla jornada, né? Nós trabalhamos fora, nós temos a casa, nós temos que cuidar dos filhos, então, geralmente, o que afasta as mulheres da política é exatamente esse esforço, porque o nosso esforço tem que ser muito maior do que o dos homens, né? Para a gente garantir a participação desses espaços. Mas eu sou uma mulher otimista, eu acho que a gente tem que cada vez incentivar mais as nossas amigas, as nossas vizinhas, as trabalhadoras, para assumir esse espaço, né? A porcentagem de mulheres ocupando hoje o parlamento chega a aproximadamente a 10%. Fernanda, e nós somos mais de 50% da população, né? Não tem coisa melhor que você ter uma mulher ocupando esses espaços, como vereadoras, no parlamento. Para quê? Porque a gente tem um olhar diferenciado. Quem sofre com as vagas nas creches, por exemplo, a gente não tem onde deixar os nossos filhos, deixa com uma amiga, deixa com a vizinha, deixa com a mãe, somos nós. Então, quem vai ter um olhar diferenciado para essa população é a gente ocupando esses espaços, né? Hoje, nós somos maioria também no mercado de trabalho, alguns segmentos são maiorias de mulheres, um deles é a saúde, onde eu atuo, outro deles é bancários, outro deles são comerciários, a maioria são mulheres. Então, as mulheres têm um olhar diferenciado para essa classe trabalhadora. Eu acho fundamental, extremamente importante, a gente ocupar esse espaço. Então, eu me sinto muito motivada a fazer parte dessa luta, sabe, Fernanda? Para caminharmos juntos aí com as mulheres e a gente ocupar a Câmara Municipal e ocupar a Prefeitura de São Paulo, né? Com certeza é fundamental. Vai ser um desafio e tanto, né, para todos nós, né, porque à medida que nós temos esses espaços ocupados, o olhar, conforme você disse, ele se torna mais sensível, né, sobre as mais diversas questões, porque através da mulher existem os desdobramentos, né? A gente fala de trabalho, a gente fala de saúde, a gente fala de moradia, a gente fala de educação, entre outras coisas. Isso tudo com recorte de gênero, de uma maneira diferenciada. Agora, eu gostaria que você, André, por gentileza, falasse um pouco mais sobre as propostas e os projetos que você e o nosso candidato a prefeito, Orlando, têm para a cidade de São Paulo. Olha, Fernanda, eu vou começar falando um pouquinho do PCdoB, se você me permite. Okay. O PCdoB, ele é um partido que vai completar 100 anos daqui a 2 anos, né? E ele já tem uma história em relação à luta de classes, à redução das desigualdades. Então, nós participamos aí em ministérios, nós tivemos uma vice-prefeita aqui em São Paulo, então nós já atuamos em São Paulo de forma efetiva, né? E trabalhar com Orlando, Fernanda, é muito fácil, porque o Orlando ele já tem um olhar diferenciado para essas questões de gênero. Tanto que ele foi uma das pessoas que construiu e votou junto aí do governo em função do auxílio emergencial, defendendo o auxílio emergencial, né? Nós sabemos que o governo ele estava disponibilizando o valor de R$200 para a população. E quem construiu os R$600 foi um coletivo e Orlando participou disso, participou desse processo de construção, né? E ele teve um olhar diferenciado para quem? Para as mães que recebem R$1.200.
Ele teve um olhar diferenciado, Fernanda, para as pessoas com deficiência, que não podem ser demitidas durante a pandemia. Então, é fácil você trabalhar, andar nessa trilha com o Orlando, porque o Orlando já tem uma experiência e já defende todas essas questões que envolvem aí a redução das desigualdades aqui no município, né? Ele é um grande representante, é um homem muito competente, né? Ele está preparado para administrar São Paulo, diferente de todos os outros. Nós sabemos que tem candidato aí que flerta com o bolsonarismo, né? Que quer retirar direitos, e a gente está aí exatamente para mostrar para a população que existe uma alternativa, que existe outro caminho, né? E a proposta de governo nossa, ela foi construída pelo PCdoB, com a contribuição do Orlando, com a contribuição da Andréia, com a contribuição de todos os vereadores, com a contribuição da militância. Então, é fácil você falar. Hoje, eu estou visitando muitos locais, eu estou visitando a Zona Sul, estou visitando a Zona Leste, eu venho de Guaianazes, da Coab Juscelino, então, eu sei as dificuldades daquela região. Cada bairro tem um problema específico, né? Nem toda a periferia tem os mesmos problemas. Tem um que tem problema de transporte, tem outro que tem problema de habitação, regularização de terrenos. Então, assim, eu acho que é fundamental nós fazermos políticas voltadas para essas pessoas. Mas eu vou falar de forma concreta o que nós temos de início, nos 12 primeiros meses, é reduzir o desemprego, Fernanda, porque a população não quer receber auxílio emergencial. Ele não quer ficar vulnerável à boa vontade do governo. Ele quer trabalhar e quer conseguir se manter. Então, a dignidade vem através do trabalho. E nós vamos criar 300 mil postos de trabalho, inicialmente nos 12 primeiros meses do nosso mandato, que é extremamente importante. E ter também um olhar diferenciado para a saúde, que está tão abandonada. Eu estive trabalhando na linha de frente, no combate ao Covid-19, e eu sei como foi tratada a população, e eu sei como foi tratado os profissionais de saúde. Nós não tínhamos, Fernanda, equipamento de segurança nos primeiros meses. Eu tratava o paciente, ficava com o paciente 12 horas, e era fornecido 3 máscaras somente. Então, todos os dias eu chegava em casa com medo de ter me contaminado e contaminar minha família e contaminar meu filho. Então, foram dias muito difíceis. A população toda, ela prestou várias homenagens para os profissionais de saúde, mas nós precisamos de uma boa remuneração. A população precisa reduzir as filas de consultas, né? Nós precisamos reduzir as filas de cirurgias, porque tudo ficou paralisado com a pandemia, e nós temos o nosso plano de governo, criação de UBS, redução dessas consultas, que são 450 mil consultas, que estão pendentes na rede municipal, e 120 mil cirurgias, né? Então, quando você cria uma UBS nos bairros que você não tem, você dá uma assistência para essa população, você cria uma telemedicina, você já diminui esse número de consultas especializadas. A gente combate, nós estamos aí no mês de outubro, aí tem a Outubro Rosa, que é o combate ao câncer de mama e o câncer de colo de útero. Você sabia que quando você faz um Papa Nicolau, Fernanda, uma mamografia, no início que a doença está se desenvolvendo, o câncer, por exemplo, você aumenta a expectativa de cura em 90%, Fernanda. E hoje, o poder público não está tratando a população de forma devida. Nós temos isso no plano de governo, vai ser efetivo zerar o número de consultas. Então, propostas concretas e práticas nós temos no nosso plano de governo desenvolvido junto com a população, junto com os militantes do PCdoB. Isso tudo é muito sério, né? Nós, eu acho que essa crise sanitária que nos afeta a todos nós, né, ao mundo inteiro, e fragiliza
ainda mais a nossa situação, né, colocando o nosso país numa vitrine aí do descaso, do desrespeito, através dos nossos governantes, né, e isso causa é inevitável que venha a causar um efeito cascata, né, André, porque isso afeta todas as instâncias, né? Nós estamos sem ministro da Saúde já há algum tempo, não é? No meio do caos, nós não temos um ministro da Saúde que venha atender a essas questões. E dentro da municipalidade, e também no estado, enfim, os números estão camuflados, né? Ou seja, nós estamos falando em Covid, a gente fica muito à mercê, muito aquém, né? Das demandas das loucas, assim, né? Que eles têm, porque não tem comando, não tem ninguém, não tem um cuidado. E ainda tem uma outra questão, que é muito séria e que precisa ser dita e pensada, que são os outros casos, né? Então, veja, dentro do SUS, a defesa do SUS, ela é incontestável, ok? Mas eu creio até que se não fosse o SUS, os números seriam ainda maiores, muito maiores, não é? Então, mas e as outras doenças? E os outros casos que precisam ser atendidos, né? Que estão à mercê, as pessoas estão à mercê da própria sorte, né? Por conta de situações como essas, assim, dessa desordem, desse descaso que há com a saúde, de forma geral. Fernanda, nós temos um governo federal negacionista, nós temos um governo federal onde não estimulou, em momento algum, o isolamento social, nós temos um governo federal onde não estimula a utilização de máscara, nós temos um governo federal que banaliza a morte, nós temos hoje mais de 153 mil mortes no nosso país. É um número, cada vida vale muito para nós, do PCdoB, entendeu? Então, o governo do Bruno Covas é um governo fraco, é um governo que bateu a cabeça durante a pandemia, que decretava a circulação de carros, depois voltou atrás. Então, assim, é um governo que não teve um pulso para administrar a pandemia de forma correta, né? E quem paga o preço é a população, Fernanda. Quando a gente fala sobre consultas especializadas, quando a gente fala de cirurgias, nós temos um número muito grande de pessoas na periferia, a maior parte é da periferia, que bate lá na UBS, e a UBS não tem um especialista para tratar. Quantas pessoas eu não conheço que chegam para mim e falam, olha, eu não consigo, se eu marcar uma consulta agora, eu vou ser atendido daqui a 6 meses. 6 meses, para algumas pessoas, a gente não tem tempo, né, Fernanda? Nós sabemos que quando se trata de um câncer, nós não temos tempo de esperar 6 meses, uma consulta para depois realizar os exames. A gente não tem esse tempo para esperar. Então, assim, a população, em relação à saúde, está completamente desassistida. A população de São Paulo está completamente desassistida em relação à pandemia. E o governo do estado e o governo municipal não têm um olhar para esse público. Diferente do PCdoB, que já tem planos de governo, a gente já tem no plano de governo a criação de UBS nos bairros que não tem UBS. Quem utiliza a UBS, Fernanda? Quem utiliza somos nós, da periferia, que sabemos a dificuldade que tem. Quem tem grana, paga hospital, paga consulta, paga cirurgia. Então, eu acho que chega de um governo que tem um olhar diferenciado só para a população que tem dinheiro, só para os endinheirados, né? Só para os grandes empresários. Então, é exatamente isso que a gente quer fazer no nosso governo. Nosso governo tem um lema importante, Fernanda, que é cuidar de quem mais precisa. Quem mais precisa, Fernanda, somos nós mulheres, somos os trabalhadores, são os idosos, são as pessoas com deficiência, são os negros. Então, é fundamental a gente refletir agora nessas eleições. Não dá para a gente deixar o mesmo
E não dá para a gente investir no russomano, que é uma extensão do governo bolsonarista, né? Que tem descaso em relação às pessoas carentes, às pessoas pobres, os negros, os idosos, tratam essa população com descaso, até com ironia, né? Porque ele ironiza a vida, ele desdenha, ele chama a pandemia de gripezinha, né? Então, é triste a nossa realidade, mas eu tenho certeza que a gente vai começar a refletir agora, nessas eleições, e nós temos também que fazer um trabalho árduo para desconstruir algumas coisas que são construídas no imaginário popular. Quem pagou o auxílio emergencial foi o governo. Nós temos que desconstruir isso na população, que quem pagou o auxílio emergencial e quer cortar o auxílio emergencial agora é o governo do Bolsonaro. A gente tem que denunciar esse governo que tem um viés fascista, né? Então, nós estamos aqui para representar uma alternativa, para representar uma saída efetiva para a população. Eu acho fundamental termos esse olhar diferenciado para as desigualdades, para reduzir as desigualdades. Em se tratando de desigualdades e privilégios que a maioria da população não tem, né? Posso afirmar que São Paulo hoje está um caos, né? A cidade em si está um colapso, ou seja, todos os indicadores, eles são muito negativos e muito evidentes. Então, eu digo isso sobre todos os aspectos, seja no emprego, o índice de desemprego é altíssimo, a questão da moradia, ela é muito delicada para todos nós, tendo em vista que emprego e moradia dialogam, e a gente vê isso a olho nu, né, à medida que existe um aumento expressivo de pessoas em situação de rua. Na verdade, não temos pessoas em situação de rua. Nós tínhamos antes pessoas em situação de rua, hoje nós temos famílias inteiras em situação de rua, em situação de extrema vulnerabilidade, abaixo da linha da pobreza, né, passando fome, sem casa, sem emprego, ou seja, como que você e Orlando pensam em tratar essa questão de emprego e moradia aqui na cidade, assistindo especialmente essas pessoas que estão expostas, né, e à mercê da própria sorte? Eu vou falar primeiro de habitação. Fernanda, há muitos anos atrás, a gente ouvia muito em relação a mutirões, né? Hoje a gente não existe mais mutirões. Então, qual o nosso objetivo para reduzir as pessoas que moram em lugares com risco, né? De enchentes, no momento de chuva, é criar os mutirões. A gente adquirir terrenos e incentivar e investir em mutirões. Outra coisa também que a gente já observou e já fez o levantamento, Fernanda, em relação a prédios públicos na região central. Nós temos um número muito grande de prédios públicos na região central que estão abandonados, que a dívida de IPTU que não é paga, isso nós temos prédios municipais, estaduais e federais. Nada melhor de uma pessoa como Orlando para estar articulando no governo do estado, no governo federal, e aqui no município a gente vai ter a possibilidade de estar resolvendo essa questão e disponibilizando esses prédios para a moradia popular, né? E outra questão que já liga a questão de emprego e moradia é você construir casas habitacionais para essa população. Então, você já resolve um outro problema, que é o desemprego. Quando você cria frentes de trabalho, reformas, construção de habitação, você já vai resolvendo um outro problema, que é o fator do desemprego, né? Hoje nós temos o termo de permissão de uso para várias pessoas que trabalham com barracas, autônomos, e tem muitos profissionais aí nas periferias que têm essa barraca e não está regularizado. Então, quando você faz uma força-tarefa para regularizar
esse trabalho, você está gerando emprego, você está regulamentando obras nas subprefeituras. Nós temos, Fernanda, 32 subprefeituras. E pasme você, tem subprefeitura na região central, por exemplo, que recebe um valor muito alto de investimento. E, na verdade, não é necessário, porque as necessidades básicas daquela população já estão supridas, né? Quando a gente fala em Moema, quando a gente fala na região central, quando a gente se refere a Brasilândia, quando a gente se refere a Guaianazes, então a realidade é outra. Existe um número maior de moradores nesses locais, eu vou só passar uma informação. A expectativa de vida, Fernanda, de uma pessoa que mora em Moema é em torno de 87 anos. E uma pessoa que mora na Brasilândia, em Cidade Tiradentes, a expectativa de vida é em torno de 57 anos, uma diferença de 20 anos, Fernanda. Por que essa diferença gritante? Por que essa diferença gritante? Essa diferença gritante é porque não tem assistência. Eles não têm habitação, eles não têm qualidade de vida, eles não têm emprego. Quando tem emprego, eles têm que passar 2 horas, as pessoas têm que passar em 2 horas dentro do transporte público, né? Então, nós temos que criar alternativa nos bairros, com cooperativas, com obras, para empregar esses trabalhadores e criar uma comunidade, um bairro que seja acolhedor, que acolhe a mãe, que acolhe a família. Nesse bairro, você pensa num bairro onde você vai ter um trabalho, onde você vai ter uma educação de qualidade, porque não é qualquer educação, não é simplesmente criar vagas, mas é uma educação de qualidade, né? Você tem que ter lazer, Fernanda. Hoje, a população das periferias não tem lazer, não tem cultura, né? Você tem que criar um incentivo para as crianças tocarem um instrumento, fazerem aula de canto. Quantos talentos perdidos a gente não tem aí inserido nas periferias? Investir nos céus. Nós sabemos que são ambientes acolhedores. Então, a saída nós já temos. Nós temos que colocar em prática. No nosso governo, a gente está repensando toda essa relação de trabalho, a relação de cultura, a relação de lazer, criar cooperativas e economias solidárias nas periferias. Então, nosso plano de governo está recheado de coisas boas, com um olhar sempre para as pessoas que precisam, entendeu? Que estão inseridas nesse contexto e estão desassistidas hoje pela atual gestão do Bruno Covas. Na última semana, foi um projeto de lei do governo estadual, no governo do estado de São Paulo, extinguiu uma série de estatais, organizações, dentre eles, algumas relacionadas à questão da moradia, que é o CDHU, e o governo municipal, ele endossa essa questão, né? Esse desmonte, né? Esse crime, né? Porque quando a gente pensa na extinção desses órgãos, nós estamos falando de milhares de profissionais desempregados, famílias à mercê da própria sorte, jogadas aí ao relento, entre outras coisas, e pessoas não sendo assistidas, né? Aqui na cidade de São Paulo, dentro do município, nós temos um prefeito que é candidato à reeleição, que tem como objetivo privatizar um equívoco isso, né? Privatizar os céus, né? Que são espaços que estão nas periferias, que estão nas pontas, justamente para assistir famílias desses espaços, né, que não têm acesso à região central, e ali dentro desse espaço a gente fala de educação, existe uma gestão de 3 secretarias, que é Educação, Esporte e Cultura, né? Dentro do Complexo CEL tem desde o SEI até a universidade, que são os Unicels, ou seja, é a educação completa. Tem a questão da cultura, onde as pessoas ali do entorno,
podem acompanhar espetáculos, shows, cinema, ter debates dentro daqueles espaços que acontece com uma certa regularidade. E a questão do esporte é muito forte, muito presente, né, para toda a população, que são através das piscinas, quadras e atividades físicas de modo geral. Ou seja, a maioria das pessoas que ocupam os céus, elas, conforme eu havia dito, elas não têm menos acesso à região central, muitas não conhecem até alguns espaços que são comuns para uma maioria, que seja ir para a Avenida Paulista para fazer caminhada, seja ir para um shopping center, outras coisas. Não, o espaço que ela tem é ali, né? Como que você vê essa questão da privatização de um espaço tão importante para a comunidade? Olha, Fernanda, o governo municipal, ele já tem um pensamento acelerado em relação a terceirizar a educação, a terceirizar, a privatizar a saúde. Hoje, nós temos 50% da saúde no município são de OS, organizações sociais. Essas organizações sociais, a gente não pode deixar e demitir esses trabalhadores que estão inseridos nesse contexto. Nós queremos defender esses profissionais. Porém, Fernanda, a gente precisa de transparência nesse processo, né? Nós precisamos de pessoas supervisionando esses contratos, né? Nós somos completamente contrários a qualquer tipo de privatização, ou na educação, ou na saúde. A gente vai manter o CDHU. Então, nosso plano de governo, em momento algum, se cogita as privatizações. O nosso plano de governo é exatamente ao contrário, fortalecer os céus, criar novos ambientes. Por quê? Porque a população precisa de ter contato com o esporte, com o lazer, porque nós sabemos que não adianta deixar o menino na escola pela manhã ou pela tarde, e ele ficar vulnerável na rua, porque a mãe tem que trabalhar. E ele tem que ter uma alternativa, as nossas crianças, de terem contato com esses espaços, realizarem cursos profissionalizantes, Fernanda. Né? Eu morei e cresci no Coab Juscelino, a minha mãe saía para trabalhar cedo, passava o dia inteiro, eu não via a minha mãe. A minha mãe é uma mulher forte, determinada, manteve a casa, porém nós não tínhamos oportunidade de fazermos uma refeição. Então ela não sabia o que acontecia comigo e com meu irmão, um cuidava do outro. E essa é a realidade de tantas e tantas mães que estão vulneráveis aí em comunidades, na periferia. E, Fernanda, eu visitei dois locais, duas comunidades, uma na Zona Sul e outra na Zona Leste. O pedido das mães dessas comunidades foi um só. Olha, não tem como criar um espaço para a gente deixar os nossos filhos, porque eles vão para a creche de manhã, à tarde eles ficam nos corredores aqui da comunidade, de forma vulnerável. Então, o pleito dessas mães era que que o município crie espaços para eles deixarem as crianças, para não deixarem à mercê da sorte, né? Porque elas têm que trabalhar, têm que manter E o pleito foi nessa comunidade e também foi na comunidade lá da Zona Sul. A preocupação das mães é em deixar as crianças em um ambiente seguro. Então, a privatização, no nosso plano de governo, não se cogita. A gente vai fortalecer os locais públicos, né? A educação, a saúde, a habitação, para criar vagas de emprego e para criar um ambiente acolhedor para essas pessoas, né? Então, no nosso plano de governo, pode ficar tranquila que a gente nem imagina essa realidade, né? Diferente do governo federal também, que estimula todos os dias, ele tem o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, ele estimula muito a privatização. E se a gente votar no Russomano, essa realidade vem com mais força aqui para São Paulo. Bruno Covas já tem esse viés, já defende a privatização, o Russomano vai defender muito mais. Nós não podemos correr o risco de perder a qualidade que nós temos. Imagina você, nós enfrentamos uma pandemia agora com o SUS enfraquecido, mas imagine se não tivesse o SUS na nossa vida, entendeu? Então nós temos que fortalecer esses espaços, exatamente isso.
quando a gente fala de São Paulo, todo mundo, quando se fala de São Paulo, as pessoas já imaginam, quem não é da cidade, né? Imagina uma cidade muito moderna, avançada, uma cidade do futuro, cria uma série de expectativas, né? Sobre o conceito e o estilo de vida e que do paulistano e daquelas pessoas que são de outros estados, mas que vivem por aqui. No entanto, hoje nós temos uma cidade abandonada, suja, quebrada, agora quebrada, né? Porque a atual gestão resolveu fazer todas as obras em 30 dias, né? Para resolver questões de calçadas e ruas. Mas, enfim, a gente percebe que nós temos um trânsito que causa um engarrafamento absurdo, entre outras coisas, né? No que se refere à questão da zeladoria da cidade, tem muito lixo nas ruas, né? A cidade está suja, a cidade está feia, a cidade ela está abandonada, ela está muito, assim, isso no grande centro. Agora, imagine nas periferias como que está, né? Como que vocês estão pensando em tratar a questão da zeladoria da cidade de uma forma que venha a contemplar a todas as regiões? Efetivamente, né? Porque eu penso que as subprefeituras, elas não estão dando conta, não é possível, porque quando você começa a ir para os bairros, você vê um abandono total, enfim, sim, um caos, uma cidade perdida. Então, a expectativa do próximo ano de recursos que a prefeitura vai ter é em torno de 68 bilhões de reais. Não é um valor desprezível, tá? Quando nós falamos de enchentes, por exemplo, nós temos reservado para combater as enchentes 784 milhões. Até hoje, Fernando, só foi utilizado 299. Então, tem dinheiro em caixa para resolver essa limpeza de córregos, o plantio de árvores, para evitar as enchentes. Nós temos hoje 2.000 locais que as pessoas fazem o descarte de lixo irregulares. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, regularizar esses espaços, colocar caçamba. Tem local, Fernanda, que o cata-lixo, cata-bagulho, ele não atende algumas regiões. Então, primeiro, essas regiões têm que serem atendidas, né? Todas as regiões, qualquer pessoa que solicitar tem que marcar um horário e o cata-bagulho tem que ir lá. Não está sendo um serviço competente, o governo do município não está sendo competente em administrar essa zeladoria que são ligadas às subprefeituras. Outra coisa também que é extremamente importante, eu inclusive vou fazer uma reunião na segunda-feira, que são com os catadores, que é a reciclagem de lixo. Hoje nós temos uma quantidade muito pequena de lixos reciclados, 7%. Então, a nossa expectativa é de chegar a 40% de reciclagem de lixo, né? O que nós precisamos fazer? Foi aquilo que eu falei para você, de distribuir o dinheiro da subprefeitura. A subprefeitura de Moema não tem nenhum desses problemas, nem de enchente, nem de lixo, nem de reciclagem, nem da questão urbana, que é para evitar enchente. Lá nessas regiões já tem tudo. Então, nas regiões que não tem infraestrutura, que ainda existe enchente, que ainda existe terreno irregular, nós temos que regularizar esses terrenos e dar uma assistência com transporte. Então, é só distribuir melhor a verba. E outra coisa também que está no nosso foco, no nosso plano de governo, é o valor destinado ao transporte, né? Nós temos aí uma máfia dos transportes que vai um valor significativo. Então, se a gente começar a administrar esses contratos, tanto da saúde como do transporte, vai sobrar dinheiro, Fernanda, para fazer bastante coisa para a periferia. Não tenha dúvida disso. A cidade de São Paulo, o município de São Paulo, não está sendo bem administrado. Nós não temos um gestor.
Com o Orlando Silva, nós teremos um gestor, porque ele tem competência para isso, e ele ainda negocia, ele ainda é um articulador, ele ainda conversa com todas as frentes e vai captar recursos para a gente combater aí, por exemplo, a falta de emprego no nosso município, né? Então, nós já temos aí, na nossa proposta, no nosso plano de governo, um olhar para tudo isso. Não, é muito importante, porque toda vez que a gente pensa numa cidade, na evolução, no progresso, tudo isso que é pensado fica solto, né? Fica muita coisa se perde, né, no meio do caminho. E a gente percebe que somente o centro, somente a região central, as grandes avenidas, os espaços que têm maior circulação de pessoas, assim, nessas regiões privilegiadas, que estão sendo vistos, né, que são assistidos. Agora, São Paulo é muito grande, né? São Paulo é muito grande, né, Andréia? Então, eu penso que realmente uma ação mais efetiva, né, mais presente das subprefeituras, no lidar, no tratar, tem que ter uma sensibilidade para realmente atender os menos favorecidos e periféricos. E aí, a gente pensando nisso, no campo do transporte, nós estamos tendo um problema muito sério, né, que redução de linhas de ônibus, linhas que atendem a população ali das periferias, né, por que tirar a linha que está atendendo a população que não tem condições, tem alguns bairros onde o metrô não chega, aonde o trem não chega, o trabalhador, quem tem a oportunidade de ter emprego, o trabalhador tem que pegar 2, 3 condições, sair muito cedo de casa para conseguir chegar no seu local de trabalho, até porque não há o empregador, ele não quer saber se a pessoa pega, qual o veículo que ela pega para chegar ao local, ele quer o profissional dentro do horário, no local de trabalho, né? E para isso tem uma dificuldade. E com tudo isso, a gente percebe que existe uma redução de linhas de ônibus, desvio de trajeto, e entre outras coisas, como isso que, assim, afeta e prejudica demais, né, o trabalhador aqui na cidade. Como que vocês estão pensando nisso, né, considerando que o metrô é uma estatal do estado de São Paulo, né, e também tem a questão dos trens, que também foge da alcance da municipalidade, mas existe a possibilidade de fazer ou algum planejamento nesse campo, de estabelecer parceria, ou de aumentar o número de ônibus, né, que é algo que está mais na alçada da prefeitura. Como que está sendo vista essa questão? Olha, Fernanda, nós temos ainda bairros, lá na Zona Sul, por exemplo, tem o Jardim Lúcia, que nem uma linha de ônibus tem. Eles têm que andar cerca de 5 a 6 quilômetros, pasme você, que em pleno século XXI nós temos ainda essa dificuldade. Não é que não tem, que tem poucos ônibus, não existe linha de ônibus lá. Então, quando a gente fala que a gente vai governar para muitos e para todos, nós vamos acompanhar cada necessidade de cada bairro e investir nesses bairros. Os bairros que precisam aumentar a frota de ônibus será aumentado, né? Nos bairros que falta ônibus, como esse Jardim de Lúcia, a gente vai criar uma linha de ônibus específica. E você falou dos trens, você falou aí das estações de metrô. A gente tem que ter um acordo, tem que dialogar, tem que conversar com o governo estadual, né, para a gente criar mecanismo para desafogar essas linhas. Hoje nós temos uma realidade que tem bairros que não quer metrô perto, por exemplo, foi a discrepância que existe em relação a transporte público. O metrô de Gianópolis, por exemplo, as pessoas fizeram motim lá para não
ter o metrô no bairro porque não interessa, porque vai ter circulação de muitas pessoas. Uma linha de CPTM próximo, entendeu? Então, é dialogar uma extensão com o governo estadual para a gente melhorar o serviço, ser um serviço de excelência. Na época de pandemia, nós vimos aí metrô cheio, ônibus cheios, redução de linha de linhas de ônibus, redução de números de ônibus, muitas linhas. Então, é ter um olhar diferenciado, investir na mobilidade urbana. Hoje, Fernanda, 31% da população, ela transita a pé, ela não usa transporte, né, pelas calçadas. Então, no nosso plano de governo, primeiro está iniciar arrumar essas calçadas. Por quê, Fernanda? Porque a calçada precisa ter rampa para a pessoa com deficiência. A calçada precisa ter rampa para a pessoa idosa. Precisa ter rampa para mães com carrinho. Então, você vê calçadas irregulares, calçadas sem rampas. Então, no nosso governo, a gente vai ter um olhar mesmo, porque eu sou uma pessoa com deficiência, e tem no nosso plano de governo para fazer primeiro no centro expandido e depois e estendendo para todos os bairros, né? Hoje nós temos ainda, você falou da CPTM, dos trens. Fernanda, existe estação de trem que não tem acessibilidade, que tem uma escadaria. Sabe qual a orientação para aqueles trabalhadores? Quando chegar uma pessoa cadeirante, carregar o cadeirante nos braços e carregar a cadeira de rodas. O trabalhador fica vulnerável a sofrer uma queda, essa pessoa com deficiência também, e o direito fundamental e primordial da pessoa com deficiência, que é o direito de ir e vir, não está sendo cumprido. Isso pelo governo do Estado. Então, a gente tem que exigir que todos os locais públicos, no nosso governo, todos os locais públicos do município terá acessibilidade. E a gente vai intensificar, porque existe uma lei dizendo que os locais privados e públicos têm que ter acessibilidade, tem que ter alguém que entenda Libras, por exemplo, que atenda esse deficiente. Então, no nosso plano de governo, não terá nenhum local público que não tenha acessibilidade. Não terá nenhum lugar privado que não vai sofrer com a fiscalização intensa, porque o que falta é a fiscalização. A lei nós já temos. Então, basta só colocar em prática a lei. Nós faremos esse trabalho, Fernanda, com muita garra, muita determinação, porque nós não podemos mais sofrer essa realidade e deixar a pessoa com deficiência, os idosos, porque não é só a pessoa com deficiência, e muita gente, quando fala pessoa com deficiência, imagina que a pessoa nasça com alguma doença, mas qualquer um de nós pode sofrer uma queda, pode ter a mobilidade reduzida, né? Então, envelhecer todos nós vamos. Então, a gente tem que ter um olhar para a acessibilidade, para a mobilidade e fazer valer a lei. Eu não estou nem falando de criar outros ambientes, é só colocar em prática o que nós já temos aí. É verdade, você tem toda a razão. Tenho ido em algumas regiões de trem, né, e realmente isso é um problema recorrente, né? Então, a gente sempre vê pessoas idosas com muita dificuldade de caminhar já ali naquele espaço, com dificuldade de acessar a plataforma, de acessar a bilheteria, porque não tem elevador, não tem escada rolante, enfim, o acesso é muito difícil, né? E quando a gente fala na questão da distribuição do transporte público, realmente precisa, é incrível, porque, veja, o metrô é um projeto tão caro, e é um projeto moroso, ele é demorado, né? Então não é algo que fica pronto da noite para o dia, né? Agora, a gente, conforme você colocou aí a estação Higienópolis, né? Foram recém-inaugurados também a estação Moema, estação Eucaliptos, tudo na Avenida Ibirapuera, né? Então, ou seja, né? Essas são só algumas, né? Agora, eu não vejo o governo se colocar, falar que vai ter estação de metrô na Pedreira, em Parelheiros, no Varginha, em Guaianazes, né? São Mateus, enfim. Como que isso é tratado, gente?
É um absurdo isso, considerando que a maioria dos profissionais que atendem as necessidades da população que trabalham no centro vêm desses lugares, né? Muitos vêm das pontas, né? Vêm dos bairros mais distantes. E aí tem que sofrer, porque, não, foi aquilo que eu coloquei num outro momento, né? Parece que todas as melhorias e as benfeitorias, elas se dão somente no centro expandido, só onde está aos olhos dos outros, né, dos demais. Então, o governo está fazendo. Não, o governo está fazendo para... Como que está sendo visto isso, né? É muito complicado, porque quem é o pobre periférico e quem realmente precisa não está sendo atendido, né? Agora, André, eu gostaria que você falasse para a gente aqui um pouco mais sobre, voltando a falar um pouquinho da questão das mulheres, nós precisamos, durante esse processo pandêmico, houve um aumento expressivo aí de indicadores de violência contra a mulher, né? Conseguimos detectar aí que realmente esse volume se deu de uma forma muito... E aí, como que é tratada a questão das casas, né, de acolhimento, as delegacias que têm que ficar, que não ficam hoje abertas 24 horas, e a gente sabe que muitos dos casos, né, isso estatisticamente falando, acontecem aos finais de semanas e após as 18 horas, né? Como que a mulher, hoje nós temos recém-inaugurada, que eu digo assim, há 2 anos, a Casa da Mulher, né, na Zona Sul, mas é uma só, né, que está no local bem distante de outros, ou seja, a mulher que está na Zona Leste, ela não consegue chegar até a casa da Zona Sul para fazer. A mulher que está no extremo oeste, próximo de Cotia, ela não consegue chegar na casa, sabe? E as delegacias não assistem, e como para além da Casa da Mulher, como está sendo pensado essa questão da violência contra a mulher dentro desse aspecto, né? A questão das delegacias, das casas de acolhimento, das creches para as crianças, os filhos dessas mulheres que sofrem violência, como que está sendo visto isso? Olha, Fernanda, a questão fundamental é, primeiro, logo em janeiro, a gente já criar novamente a Secretaria da Mulher e distribuir recursos suficiente para a gente ter um maior número de casas das mulheres, casas de acolhimentos, onde tem uma creche integrada, né? Então, a primeira resolução que a gente vai ter em relação às mulheres, a questão de gênero, que nós sabemos que aumentou muito agora na época de pandemia, porque as pessoas estão convivendo mais, né? E a violência existe, e cada vez mais nós, mulheres, morremos mais, né? Então, primeira coisa, é uma Secretaria da Mulher, onde tem uma verba suficiente para criar novas casas de acolhimento. Eu visitei a Casa da Mulher recentemente, conheci lá, que também está abandonada, que não tem recursos, que nós fazemos lá rifas para a gente arrecadar o dinheiro, para a gente poder pagar o aluguel, entendeu? Nós criamos dentro da comunidade maneiras de arrecadar, de vender um bolo, de vender um pão, para a gente conseguir pagar o aluguel desses espaços. Então, é fundamental e importante a gente ter esse olhar, mas é a criação da secretaria a priori de imediato, com recurso destinado para o acolhimento das mulheres, para criar creches, para criar um ambiente acolhedor para essas mulheres que sofrem violência e que aumentou muito o número durante a pandemia. E também tem a questão racial, para criar também
empresas, por exemplo, nós temos no nosso plano de governo, são 5 eixos, Fernanda, e um dos eixos é o combate ao racismo, né? Nós não podemos mais, por exemplo, todos os locais públicos, Fernanda, tem que ter um curso de formação, porque a gente não pode permitir mais que nenhum local público tenha ainda qualquer situação de racismo no município de São Paulo. E o governo do Orlando tem um olhar especial, nosso projeto de governo está aqui e está falando do combate, de incentivar as empresas que contratem negros e que não ocorra mais nenhuma situação. Isso a gente tem que fazer nos locais de educação, nas escolas, nas creches, a gente tem que fazer na área da segurança, né? Nós sabemos que hoje quem é abordado mais pela polícia são os negros, né? Fernanda, eu até peço permissão para você, eu respeito o lugar de fala, eu posso falar sobre o racismo, né? Eu não posso falar de racismo, porque racismo eu nunca sofri. Eu passei por algumas situações, que eu até gosto de falar, eu era office girl, Fernanda, numa empresa, e o meu chefe, eu ia sair da empresa, e ele pediu para eu fazer uma indicação para alguém ocupar a minha vaga. E eu falei que eu tinha uma amiga. A única coisa que ele perguntou, Fernanda, foi se ela era negra. Ele não quis, em momento algum, ver o currículo da pessoa, fazer uma entrevista. Então, assim, o racismo, ele existe. Ele está aí. Então, a gente tem que combater, e eu coloco à disposição a minha força de luta para combater o racismo todos os dias, Fernanda, porque a gente não pode mais aceitar essa situação. E todos os locais públicos, hospitais, na educação, na segurança, a gente vai fazer uma força-tarefa para combater isso nos locais públicos, nas empresas públicas, na educação, na saúde e na segurança. É importantíssimo. A questão do racismo, ela é muito presente, ela não é porque hoje está na pauta do dia, né? Mas ela é uma luta constante. E aí, quando você coloca a questão da reabertura da Secretaria de Mulheres, né? Eu deixo aqui um apelo, né, para que dentro desse contexto, que seja feita também, né, a reabertura da Secretaria Municipal de Igualdade Racial, porque existem demandas que elas são muito específicas, que elas estão muito aquém do dia a dia, né, das demandas da cidade. Tá? E são muito direcionadas. Então, eu digo isso tanto na questão do gênero, quanto na questão racial, tá? Então, só que assim, Andréia, ninguém consegue desenvolver política pública, ninguém consegue desenvolver ações sem recursos, sem verba, né? Agora, não adianta, como ocorreu num outro momento, ter a secretaria, ok? Mas que essa secretaria, ela não estar amparada, devidamente amparada, para atender essas demandas. Então, ela só consta ali no papel como meta batida, né? E aí, o que se faz, né? Vira um elefante branco, porque não existe avanço dentro dessas áreas, né? A questão é muito delicado dizer o quanto fica aquém a questão das mulheres, ressalto, porque ainda falando um pouco do processo pandêmico, nós descobrimos uma série de empreendedores e empreendedoras, na sua maioria mulheres que vivem sozinhas, que são arrimos de família, né? Nós percebemos que as mulheres que também foram infectadas tiveram um impacto bastante negativo dentro do contexto familiar, porque muitas delas são a base da família, né? A questão do empreendedorismo, ele também ele precisa ser visto, uma vez que a cidade não tem emprego,
né? Então, foi um meio em que, um paliativo, né, para solucionar um problema daquele momento. Então, nós descobrimos aí mulheres fazendo, mostrando seus talentos, né, seja fazendo bolo, fazendo refeições para vender, crochê, bordado, enfim, não importa, mas elas empreendendo mais, né, e para sobreviver, né? E não só isso, a gente fala também, quando a gente fala da questão da saúde, a gente fala, como você colocou, a questão da dificuldade de se fazer uma mamografia, um Papa Nicolau ou qualquer outro tipo de exame que afeta diretamente a mulher, a questão da vaga na escola, na vaga na creche, que ela não consegue para ela desenvolver as suas ações, e ter os seus filhos assistidos com segurança, né? A questão do trabalho, emprego, moradia, ou seja, tudo ele acaba passando pelo gênero, tendo em vista, e a questão da violência, né, que hoje em dia tem o aumento tem sido maior na etapa final, né, que é o feminicídio, né? Então, assim, todas essas questões, elas passam pelo gênero, assim, de uma forma muito marcante. Então, ter a Secretaria de Mulheres é de extrema importância para uma cidade. Não, eu penso que isso deveria ser um projeto nacional, né? Tendo em vista o número de mulheres que nós temos no nosso país, mas na cidade de São Paulo, falando aqui da cidade de São Paulo, é preciso ter um olhar específico para isso, assim como a questão racial, né? Nós temos o número, concorreu diretamente com a pandemia, o número de mortes de jovens negros nas periferias, né? Então, o Serviço de Segurança, a Segurança Pública, não cessou matar jovens negros inocentes, sabe? Então, como que a gente trata essa questão? Quando a gente fala de todos esses indicadores e a gente faz um recorte de raça e gênero, a gente percebe que o número de negros que estão dentro do espaço de vulnerabilidade, ele é extremo, porque são os negros que estão nas pontas, são os negros que estão mais vulneráveis, não menos importante do que as demais pessoas, mas estatisticamente falando, são os negros que estão mais expostos a essas questões, né, as questões sociais, né, de vulnerabilidade. Então, ter a Secretaria de Igualdade Racial não é para fazer evento no 20 de novembro, né? O 20 de novembro é um marco que tem e deve ser respeitado, ok, mas e como que se trata as questões do dia a dia, né? Então, é importantíssimo ter isso como elencado para que se pense com mais carinho, para que tenha realmente um olhar mais específico sobre essas questões que hoje não são vistas, não são tratadas como deveriam, né? E aí nós temos um prefeito, um candidato a prefeito preto, né? Preparado, que traz essas questões assim com muito cuidado, que a gente percebe que tem pautado de uma forma muito presente, muito efetiva, as questões raciais, as questões do gênero e as questões sociais de modo geral, né? E ter você como candidata a vice-prefeita de uma pessoa tão incrível, né? Eu penso que está
ter um plano completo, né? Um plano perfeito, né? Para uma cidade maravilhosa como é a cidade de São Paulo. Então, André, eu gostaria que, dito isto, eu gostaria que você deixasse aqui a sua consideração para todos os paulistas, paulistanas, a todas as pessoas que vivem e residem aqui na cidade, ou são de outros estados, porque esse programa ele é nível Brasil, né? Aliás, ele é internacional. Mas que tem familiares que às vezes não moram aqui, mas tem familiares, tem pessoas queridas que estão aqui, né? E que gostariam de ver realmente uma cidade melhor. Ou aquela que alimenta a expectativa em poder um dia estar em São Paulo e realmente crescer, evoluir, né? Deixe o seu recado aqui para a gente, Andréia. Precisamos de uma mensagem de esperança. Só de você falar do Orlando eu já me arrepio, porque, Fernanda, ele é tudo isso mesmo, ele sofreu a miséria, ele passa pelo racismo constantemente, ele relatou uma situação que ele estava num táxi, foi parado. Olha, são absurdos que ainda acontecem e tem uma população que nega que o racismo existe, né? Infelizmente, né? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer muito a participação aqui, Fernanda. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu vou falar para todo mundo que está acompanhando aqui, aqui no município, no estado, ou nacionalmente ou internacionalmente, para falar que a melhor opção que nós temos aqui hoje na cidade de São Paulo é a chapa do Orlando Silva e a enfermeira Andréia, sim, porque nós temos projetos de governo que contemplem toda a população, nós temos um olhar especial, principalmente para reduzir e combater o desemprego na cidade de São Paulo, para fortalecer a saúde, são as primeiras reclamações aí da maior parte da população, ter um olhar diferenciado para as mulheres que sofrem mais com desemprego, estão mais vulneráveis. Então, nós temos propostas concretas de criação de cooperativas e incentivo para a mulher que tanto sofre aí com desemprego em plena pandemia, que criar selo de empresas que têm o salário igual para homens e mulheres, para negros, negras e todos os trabalhadores. Então, nós temos um plano de governo recheado de coisas boas, voltado para a periferia, para as mulheres, para os trabalhadores, para as nossas crianças, para a educação de qualidade. Então, Fernanda, eu acho que é o único prefeito que realmente está preparado para administrar, para ser gestor aqui na cidade de São Paulo e articular com todas as forças para essa cidade deixar sair das mãos de uma pessoa que não tem competência para ter esse olhar diferenciado, para reduzir as desigualdades. Então, o recado que eu deixo aqui para todo mundo é que nós temos uma alternativa, nós temos uma esperança, e essa esperança, ela se chama Orlando Silva 65 do PCdoB, entendeu? A única alternativa que a gente tem para reduzir as desigualdades de uma pessoa que realmente tem a cara do povo, porque tem gente que está aí, nós temos vários candidatos, e alguns falam que moram na periferia. Não, o Orlando, ele viveu na periferia, ele conhece os problemas, ele sente na pele toda a dificuldade. Andréa Barcelos veio de uma periferia, é branca, é uma pessoa com deficiência, entendeu? Então, eu acho que o conjunto da ópera é uma trabalhadora, é um profissional da saúde. Então, o conjunto da ópera, nós estamos preparadas, nós temos um plano de governo construído junto com a população, junto com os militantes, todo mundo ainda está contribuindo para a construção desse plano de governo, de acordo com a necessidade de cada bairro. Então, não existe melhor proposta para 15 de novembro, não existe. A única alternativa que nós temos para tirar o município de São Paulo desse governo que está aí, a alternativa é Orlando Silva 65 do PCdoB. Representa... Eu acredito nisso. Eu acredito nisso, porque se nós formos ver qual é o formato da sociedade paulistana hoje, né? E fazer uma comparação da realidade com a expectativa, né? Com as propostas dos candidatos que aí estão,
poxa, não tem como dizer nada diferente disso, né? Então, eu confio e acredito muito que realmente essa dupla dinâmica maravilhosa venha fazer a diferença na cidade. Orlando Silva, 65, Andréa Barcelos, queridíssima. Nossa, eu tô assim, me sinto muitíssimo honrada em tê-la aqui conosco, tá? Foi um prazer enorme, inenarrável, e dizer, Andréa, que nesse momento em que nós estamos vivendo, eu quero que todas as pessoas que estejam aqui nos acompanhando, nos assistindo, tenham plena consciência do seu direito e o seu direito cívico. E repense naquela pessoa que você vai legitimar para responder em seu nome, para representar você, cidadão, paulistano, paulistana, que vota aqui na cidade e em todas as capitais, né? Você tem que votar naquela pessoa que se assemelhe a você. Então, se você não é burguês, você não tem que votar em um burguês. Como que um pobre periférico vai votar na burguesia? Não cabe, né? Porque as realidades são distintas. O candidato, ele nunca vai compreender, de fato, qual é a necessidade, de que forma que se dá, né? Mas, veja, cada um tem que votar naquela pessoa que ela realmente se identifica, né? Mas tem que votar consciente. Dia 15 de novembro vai ser um dia emblemático, o dia da mudança. A mudança começa aqui, começa agora, no município dos grandes estados, nas grandes cidades brasileiras. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês todos que acompanham, assistem a nossa rádio, nós temos feito esforços incríveis aqui para trazer a informação, esclarecimento. Então, hoje nós tivemos aqui no nosso bate-papo a candidata à vice-prefeitura da cidade de São Paulo, Andréa Barcelos, que está concorrendo junto com o candidato a prefeito Orlando Silva, que é uma candidatura de base, que é uma candidatura que atende às necessidades dos menos favorecidos, das pessoas com situação mais vulneráveis, sejam juventude, pessoas com deficiência, mulheres, negros, entre outras pessoas em situação de rua, pensando no trabalho, na moradia, na educação, no transporte, para você que não nasceu em berço de ouro, né? Que não vem de uma situação de favorecimento. Então, pense bem, dia 15 de novembro é o dia da diferença, tá bom? E aí, Rick, vamos deixar aqui as nossas considerações, eu deixo aqui as minhas considerações finais, e desta forma, então, a gente encerra o nosso bate-papo e o nosso programa de hoje, e agradecer mais uma vez a você, Andréa, pela participação, por ter dispensado o seu tempo para fazer esse esclarecimento, né, de ideias, de trocar, fazer esse intercâmbio aqui de ideias conosco e mostrar para a gente realmente qual é o caminho do bem. Fernanda, em época de pandemia, sinta-se abraçada, tá? Eu gosto muito de abraçar, infelizmente a gente não pode fazer esse programa ao vivo, estando próximas, mas eu fiquei muito feliz pelo convite. E quando eu te encontrar depois de tudo isso, eu vou te dar um abraço afetuoso, tá? Muito obrigado pelo carinho da rádio, pelo carinho de todos que abriram a porta aí para a gente. E nós temos uma alternativa concreta de fazer a diferença dia 15 de novembro nas próximas eleições. Quem estava pensando em não ir votar, faça um esforço, vá votar, porque o seu voto significa muito para a gente, para fazer a mudança aqui no município de São Paulo. Um grande beijo e bom sábado para você, Fernanda. Tá bom? Muito obrigada para nós. Beijo no coração, tá? Beijo, querida. Eu quero agradecer mais uma vez a Fernanda de Paula, a nossa convidada Andréa Barcelos. Quero agradecer a todos de Niterói que estão mandando parabéns pelo programa, pelo tema abordado. O pessoal de São Paulo, Zona Sul, Ipiranga,
pessoal de Diadema, galera de Fortaleza, Aracaju também está ao vivo com a gente. Rio de Janeiro nem se fala, né? Está em peso aqui. Quero agradecer a esse público gigante que tem crescido cada vez mais, que é o público feminino na Rádio Boa Música FM. Hoje é um público muito grande que acessa a rádio, nossas plataformas digitais e o Facebook. E é isso aí, Fernanda. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado pelo conteúdo para esse programa e para a nossa rádio digital. É isso aí, Rick. Mais uma vez, só agradecendo a todas as pessoas que acompanham o nosso programa todos os sábados aqui na Rádio Boa Música FM. Temos sempre novidades. E agora vem o que, Rick? Qual o programa que vem? Daqui a pouco tem o programa Fala Paixão com Fala o grande Paixão. Caco e Drica Show aqui na rádio. É isso aí. É isso aí. Estamos ansiosos aí para mais programa. E não percam também, tem o programa Mama Lucy Convidados e o meu programa é o último no horário às 20 horas. Hoje Pop Interativa com a Claudinha da BR Brasil, entrevista com ela. Então não percam também. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia. Obrigada, Rick. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Notícias do Brasil e do mundo. Os casos de coronavírus nos Estados Unidos já ultrapassou 8 milhões, com o aumento de infectados em grande parte do país, junto com a chegada do clima frio. Enquanto isso, na Europa, os países apertam as medidas para conter o vírus, mas não são sem conflitos. Em Londres, um novo lockdown entra em vigor na primeira hora de sábado. Já em Berlim, um tribunal suspendeu um toque de recolher imposto desde sábado pelas autoridades. O Brasil soma 152.460 óbitos e 5.169.386 casos de Covid-19. O governo de São Paulo registrou hoje mais 5.627 casos e 180 mortes pelo novo coronavírus, que totalizam os números do estado em 1.057.000 contágios e 37.870 óbitos desde o início da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI ficou em 41,6% no estado, que representa 3.153 internados. Jean, secretário da Saúde, reforçou que a medida móvel de casos, internações e mortes sofreu uma queda de 20%, se comparada à semana epidemiológica anterior, ainda que a atual não tenha terminado. Temos o controle da pandemia no estado, com 76% da população na fase verde do Plano São Paulo. Ainda assim, não podemos esquecer de nos proteger. Neste contexto, o governo João Dória anunciou nesta sexta-feira o novo plano de retomada econômica para o biênio 2021-2022. Notícias do Brasil e do mundo.